Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia CFC. Estamos começando mais uma entrevista aqui no canal. Hoje nós vamos conhecer a história da Daiane e do João Paulo. Ambos estudaram aqui com Estratégia e agora são profissionais da casa também. Então eles vão contar um pouquinho da trajetória, né? Como é que foi, as dificuldades. Se você quer saber toda a história, fique com a gente até o final. E vocês, sejam bem-vindos aqui ao Estratégia. Começando por você, pode se apresentar para quem está assistindo a gente? Olá, eu me chamo João Paulo, tenho 26 anos, sou formado em Contabilidade pela Universidade Estadual de Maringá e hoje eu faço parte da equipe do Estratégia CFC. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane, eu sou a monitora e organizadora das trilhas estratégicas aqui do CFC. Sou auditora fiscal atualmente e eu venho acompanhando aí o pessoal do CFC desde 2018. E antes da gente falar, então, sobre o CFC e vocês como profissionais, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi a preparação. Você estudou com estratégia concursos, você fez a preparação já voltada para o CFC, e como é que foi? Como é que vocês chegaram ao estratégia? Vocês já conheciam? E como que foi esse processo inicial aí? Bom, a primeira vez que eu conheci o Estratégia foi numa dificuldade dentro da própria faculdade, que eu não estava entendendo absolutamente nada da disciplina de contabilidade geral, e aí eu fui buscar vídeos no YouTube para tentar dirimir as dúvidas. E aí eu cheguei no vídeo do professor Gilmar Possati. E ali que foi o ápice para mim conhecer o Estratégia de Concursos, tanto para o exame CFC quanto para concursos, né, para o estudo de concursos. Então, assim, a minha história com o Estratégia em si começou nesse ponto. E você, Daiane, como que você conheceu o Estratégia e como que você ingressou aos seus estudos? O Estratégia já conheço já há algum tempo, né? Nem sei a partir de qual data, qual ano, mas eu comecei a estudar para o concurso, acredito que em 2018, assim, eu já tinha estudado alguns anos atrás, mas era aquele estudo muito errado de livro de banca de jornal, mas de fato eu comecei a me preparar com estratégia de concurso em 2018, 2019 ali, e aí que eu comecei a prestar os concursos para a área fiscal nesse ano aí de 2019. Uhum. E aí, indo para a área já do CFC, quando você entrou aqui no Estratégia e começou a participar da equipe, e quando que o seu caminho cruzou com o João Paulo? Eu acho que eu entrei aí por um convite do coordenador na época, do Estratégia CFC. Comecei a organizar ali na época, nem eram as trilhas estratégicas, eram as mentorias, que a gente também tinha um plano de estudos, né? E começamos a gravar também monitorias, dando dicas de estudos. E posteriormente aí, inclusive, o João Paulo, ele seguiu nossas trilhas estratégicas, conseguiu aprovação. Também acredito, né? Ele vai relatar aqui um pouquinho depois da história dele, de como ele entrou para o Estratégia, mas acredito também que pela aprovação dele, ele recebeu o convite de estar aqui conosco. E aí hoje nós fazemos a parte dessa equipe, né? Um ajudando o outro, um colaborando com o outro. E como que foi para você? Você falou justamente dessa dificuldade na faculdade, né? E a gente tem uma taxa de reprovação muito grande, né, no exame. O que você acha que mais influencia as pessoas a realmente não conseguir a aprovação? Por que o exame de CFC precisa de uma preparação especial? Olha, porque não é desmerecendo as próprias faculdades, mas, tipo assim, o ensino ali, ele não te prepara corretamente pro exame CFC, né? Ele só te dá uma base, mas para você ser aprovado mesmo, você tem que procurar além, né? Como você passar num concurso. Não adianta você só pegar um livro, eu tenho um livro de constitucional, um livro de contabilidade geral, eu tenho que buscar mais fontes. Então, a base para você ser aprovado é buscar mais conhecimento, se aprofundar cada vez mais. E a minha trajetória no CFC mesmo começou em 2019, no final do ano, depois do próprio exame de suficiência, do último que teve em 2019. E aí eu falei, olha, eu quero ser aprovado o quanto antes, né? Porque eu tinha a possibilidade eu já estava ia ingressar no último ano. E aí eu falei, eu quero ser aprovado o quanto antes. Aí eu me matriculei no Estratégia CFC, e utilizei as trilhas estratégicas, né, elaboradas pela professora Daiane, e ali ela te passa tudo o que você necessita para ser aprovado mesmo, né? Ela te dá as dicas da onde que você tem que ir, na onde que você tem que atacar mesmo, para você ir lapidando, né, os seus erros e construindo, né, essa trajetória vitoriosa que é ser aprovado no exame de suficiência.
E desde o início você sentiu dificuldade e percebeu que você precisava de uma ajuda além da faculdade ou não? Você precisou Sim. quebrar a cara alguma vez? Não, sim, logo no início eu falei, não, é a única oportunidade, é a bala de prata, né? Então eu vou me matricular, eu vou seguir a trilha estratégica e vamos. E foi nesses 5, 6 meses ali de estudo e no final deu certo, deu bom. E como que você montou então a trilha dele? Como que foi? Então, a nossa trilha, ela não é direcionada ao indivíduo específico, né? Ela pensa nos alunos em geral, naquele aluno ali que tem uma carga horária bem corrida, que está ali fazendo a faculdade ainda, que trabalha. Então, a gente tenta programar um estudo mais direcionado, visando ali o custo-benefício de cada disciplina, de alguns assuntos que mais caem na prova, né, do exame de suficiência. Então, a gente tenta aí pegar esses assuntos, esses pontos mais importantes para o aluno ficar mais focado aí no que realmente cai na prova, né? O edital do exame de suficiência, como todos sabem, é bem extenso, porém, nós precisamos aí focar realmente no custo-benefício. Algumas disciplinas ali constam apenas por constar, então a gente cria aí o planejamento pensando realmente no que é melhor para esse aluno aí que tem uma carga média de horas aí disponíveis de 2 a 3 horas somente. Ele falou o ponto dele em relação à taxa de reprovação ser muito alta. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? O que você acha que realmente faz os alunos serem reprovados? Como ele havia mencionado, né, quem está fazendo a faculdade ali de Ciências Contábeis, o curso, né, ele não te prepara para a prova do exame de suficiência, né? São preparações completamente distintas. Então, o aluno que está ali na faculdade, normalmente é um aluno que, não vamos generalizar aí, mas não é um aluno que está ali focado em querer passar na prova do exame de suficiência. Ele quer ali só ser aprovado no curso para pegar ali a sua conclusão da graduação. Só que são preparações distintas, né? Então, o aluno, muitos não têm o conhecimento de quão difícil é essa prova do exame e acabam negligenciando nessa questão da preparação. Por ser abordagens diferentes, né, de prova de faculdade, abordagem diferente também na prova do exame de suficiência, os alunos se chocam quando chegar aquelas questões dificílias. É muito difícil as questões, né? Nós, professores aqui, quando a gente olha aquelas questões, a gente fala, que questão é essa? A gente fica chocado, né? Acho que o ponto principal, né, existem os fatos que algumas faculdades realmente têm um ensino mais precário, né? Mas eu acredito que realmente a abordagem. Sim. E ela falou, né, do edital que é muito extenso. E qual foi a sua maior dificuldade quando você estava se preparando? A maior dificuldade foi a parte de exatas mesmo, né? Então, assim, tinha uma dificuldade um pouco maior e ali eu deixei meio que exatas um pouco mais de lado e para focar na parte que eu ia conseguir ser aprovado, né? Que é a parte específica mesmo, contabilidade pública, controladoria. E aí só no final mesmo que eu peguei exatas, mas é aquilo, né? Só dei uma pincelada maior porque eu queria garantir os meus pontos, né? Para poder ser aprovado. E como você montou o seu planejamento ali de estudos? Você, claro, né, seguia as indicações, mas quantas horas você estudava? Você tinha ali um cronograma? Você tinha uma meta a bater por dia? Nesse período eu ainda fazia estágio. Então eu saía do estágio, chegava em casa e ainda eu tinha um período ali de 4 horas, né? Chegava do estágio e ia para a faculdade. Então nessas 4 horas era pegar o material, estudar ou fazer uma revisão ou fazer questões, enfim, esse horário, né, que eu utilizava para poder ser aprovado. Quais ferramentas do Estratégia em geral você acha que te ajudaram, assim? Olha, a trilha me ajudou bastante, o Passos também, o fórum de dúvidas na época, né, então os professores eles eram bem atenciosos e o PDF mesmo, né, o PDF que os professores eles já trazem as questões que já estão sendo cobradas pela própria banca, então você consegue perceber, né, como que a banca está cobrando, né, como que é o estilo da banca e, assim, não foi, por exemplo, em sistema de questões, né, porque a gente acha que sistema de questões, por exemplo, fora do Estratégia, porque dentro do Estratégia a gente já tem as questões meio que direcionadas também,
Mas assim, o que me ajudou bastante mesmo foi os PDFs, a trilha e o passo estratégico. Uhum. E videoaula você não assistia? Videoaula eu assistia só mesmo a parte de exatas mesmo, que a parte de exatas Dúvida, né, que isso, você tinha eu mais dúvida. usei mais o PDF mesmo, porque ali eu já sabia que eu já estava sendo mais direcionado, né? Como eu já tinha uma bagagem assim boa de em contabilidade, né, por estar estudando da faculdade, então eu só utilizava o PDF só para ganhar mais conhecimento, então e aí aprofundar. E qual método de revisão você utilizou? Olha, eu pegava, por exemplo, a contabilidade geral eu estudava na segunda-feira, então eu estudava contabilidade geral, depois contabilidade pública. Aí eu ia revisar lá na sexta-feira ou na quinta, mas era mais por questões mesmo na revisão. Então eu fazia esse estudo, né, do PDF e depois eu partia para as questões. E aquela que eu ficava com mais dificuldade, eu voltava no PDF, né, para tirar a dúvida e depois tentava refazê-la de novo. Ô, Daiane, qual você acha que é a maior dificuldade das pessoas que estudam para o exame? É o direcionamento do que fazer? São algumas matérias específicas? O que você acha que os alunos mais têm dificuldade aqui? Alguns alunos me mandam mensagem e falam, Daiane, eu não consigo aprender custos. Custos eu acho que é uma pedra no sapato aí dos alunos, viu? Eles têm muita dificuldade. É até interessante, né? Porque ele menciona aqui que prioritariamente usou os PDFs, né? E alguns alunos não conseguem aprender pelo PDF. Então, assim, eu percebo também que os alunos do CFC, eles têm uma grande dificuldade em se preparar pelo PDF. E aí, o que vem? O Estratégia também coloca ali várias videoaulas aí dos professores. Então, assim, não tem como o aluno dizer assim, não consigo me preparar para o CFC, porque a gente tem um arsenal aí de materiais. Se está com dúvida, manda mensagem lá no fórum de dúvidas. Se está assim, não sei por onde começar, tem o que eu assisto, eu vou assistir a videoaula, vou ler o PDF, o que eu vou fazer? Aí tem a trilha que entra ali e já fala, olha, você vai fazer isso, 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 vai estudar esse material, essa aula aqui já é mais interessante você assistir a videoaula. Então, assim, pelo arsenal aí que nós temos, o aluno, ele consegue se preparar bem para o exame de suficiência, apesar de ser uma prova muito difícil. Uhum. E você acha que o Estratégia te ajudou na sua aprovação? Muito. O que o Estratégia significa para você? O Estratégia, ele significa muito na minha vida, né? E depois que eu conheci o Estratégia, depois que eu estudei pelo Estratégia, né, o conhecimento, ele alavancou, né? Então, eu conseguia me aprofundar mais. E sem o Estratégia, eu acho que eu não teria conseguido aprovação já na primeira prova. Eu acho que eu ia estudar mais, bater cabeça mais um pouco, né? Talvez a aprovação viria, né, lá na terceira, quarta, quinta vez fazendo, mas o Estratégia, ele me auxiliou demais. E Daiane, quem quer começar a estudar daqui para frente, né, para o exame, o que você acha importante fazer? Qual que é o primeiro passo? Pessoal, é importante focar no que realmente cai na prova do exame de suficiência. Se conscientizem aí que apenas a preparação, apenas o que você estudou ali na faculdade não vai ser o suficiente para você conseguir a aprovação. Não adianta também querer ficar quebrando a cabeça aí, achando que a bagagem que você tem ali na faculdade vai te ajudar. Vai ser assim, apenas uma basezinha ali. Agora, o Estratégia ele vai vir lapidando aí as arestas do que realmente você vai precisar de ser aprovado. Não fiquem aí também perdendo tempo com o que não cai. Eu acho que isso é muito importante. E agora, como profissional aqui do Estratégia, conta um pouquinho do que você faz e qual é a sua contribuição para as pessoas que estão começando a estudar agora também. Bom, eu comecei aqui no Estratégia a convite do Possat em 2020, logo que eu fui aprovado. Então eu estava no canal do Telegram dele e aí ele me convidou se eu queria fazer parte da equipe dele. E aí eu topei, aí ele me deu as dicas de como que tinha que responder o fórum de dúvidas e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei, né, a jornada no Estratégia e depois eu também já comecei a auxiliar também na montagem dos cursos, né, do passo estratégico. Então a gente vai lá, edita o passo, edita alguma coisa que tá fora de ordem ou, enfim, arruma questões, insere questões no material. E a contribuição que eu dou é que vocês podem confiar no nosso trabalho, que ele é de suma importância na aprovação de todos no exame de suficiência e também na aprovação de vários concursos. Legal.
Então, para finalizar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, né, para quem ou está estudando ou vai começar a estudar. Eu já até perguntei, né, qual que era o primeiro passo, mas assim, o que não pode faltar para ser aprovado no CFC. Então, quem está assistindo a gente agora e vai começar a estudar, qual é a mensagem que vocês deixam? Vocês já foram alunos, agora são profissionais da casa. Como estratégia pode contribuir com isso? Bom, todos os materiais, né, disponíveis. Então, trilhas, PDFs, videoaulas, passo estratégico. Né, vocês podem confiar que o trabalho é bem feito, o material é bom e o exame CFC é só o começo. É isso mesmo. CFC é só o começo. Nós temos aí professores de alto gabarito, né? Todos muito competentes aí. Se preparem, se dediquem, estudem mesmo, né? Criem essa rotina de estudos, revisem bastante, refaçam muitas questões, façam simulados, né? Que a aprovação será garantida. Boa, muito obrigada então pela participação dos dois aqui na entrevista. Sejam sempre bem-vindos ao Estratégia, né, como profissionais, enfim. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. No canal do Estratégia CFC você encontra outras entrevistas, outros materiais também que vão te ajudar aí na sua preparação. Então sempre fique de olho aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!